Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante. Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante. As crianças estão liberadas para estar com... É o Ronan? Cadê a Jéssica? É o Ronan hoje, então eu acho que sim, acredito que é. É você, Ronan? Então é isso aí, ó. As crianças estão liberadas para estar com o Ronan. Mas benção, Mateus 13, do versículo 3 em diante, Jesus fala para nós o seguinte, a palavra fala o seguinte: e de muitas coisas Jesus falou a eles por meio de parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear, e a semente caiu parte em beira do caminho, e vindo então as aves a comeram. Outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto a não ser profunda a terra. Saiu o sol e queimou então aquilo que tinha crescido, porque não tinha raiz, e então se secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram a ele: por que o Senhor fala por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, porque aquele que tem mais será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado dele. Por isso eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não conseguem ver, ouvindo não conseguem escutar e não entendem. Assim neles se cumpre aquilo que Isaías disse: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração do povo está endurecido, e ouviram com ouvidos tapados, e fecharam então seus olhos, para não acontecer que eles conseguissem ver e com seus ouvidos ouvir, entendam eles com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Até aqui que eu quero ler com você. Se você puder, feche seu olho mais um momento, e se for possível, segura a mão dessa pessoa aí do seu lado. Eu quero que você ore junto comigo pela vida dela, tá certo? Comece a orar por ela. Jesus fala que aos discípulos foi dado a entender os mistérios do reino, né? Ore por essa pessoa nesse sentido, dizendo: Pai, nós somos seus discípulos, né? Nós queremos entender a Tua palavra para nós. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor nos toque profundamente nessa noite. O Senhor é o Espírito da revelação, da sabedoria, do entendimento. Nós oramos porque nós queremos entender os mistérios do reino para nós. Pai, nós não queremos somente uma sensação boa nessa noite. Nós queremos que a nossa vida seja transformada, Jesus. No nosso dia a dia, durante a semana, Pai, nós queremos o Seu amor transbordando em nós, Pai, e a partir de nós, para as pessoas que precisam, para o lugar onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, para o nosso bairro, para a nossa família. Nós queremos mais de Ti, Jesus, mais da Tua presença sobre nós. Mas fala conosco nessa noite, nos dá passos práticos para que nós venhamos andar de acordo com a Tua vontade e a Tua palavra para nós. Nós queremos sair daqui completamente diferente, Jesus, não da mesma forma como chegamos, mas mais parecidos com o Senhor. É por isso que nós oramos e clamamos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Constantemente nós falamos entre nós sobre muito do que Deus está fazendo na nossa vida. Tem a ver com sementes, né, que estão sendo lançadas. E existe poder numa semente para que quando ela caia na terra, ela cresça, ela se multiplique e frutifique, né? Jesus fala sobre isso a 100 por 1. Muitas vezes tudo que nós recebemos de Deus vem no formato de uma semente, começa como algo pequeno, mas se eu e você aprendermos a cuidar bem disso, pode se transformar em algo gigantesco. Pensa, por exemplo, na maior árvore que você já viu na tua vida, né? Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias e, pelo jeito, a maior espécie de árvore que existe, se eu não me engano, é uma árvore chamada sequoia, né? Não sei se você já ouviu falar dela ou já viu, mas até mesmo grandes sequoias começam com um padrão de uma semente. E por alguma razão, Jesus ensina a mim e a você que aquilo que Ele tem semeado sobre nós, aquilo que Ele tem liberado sobre nós, muitas vezes vem em forma de uma semente. E a nossa responsabilidade é cuidar bem disso, para que cresça e se multiplique sobre nós. A alegria que talvez você está sentindo nessa noite, eu quero encorajar você a entender o seguinte: não é naturalmente sua, ela é fruto do céu sobre nós, né? A Bíblia fala: o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas talvez o que você está sentindo nessa noite é uma semente de alegria.
E se você cuidar bem disso, vai transbordar de você de uma forma que talvez você não está nem imaginando que poderia acontecer. Só para ver se você está ligado. É aí, né? Você está comigo aí. Não dorme não. Vem, tudo do reino muitas vezes está vindo em forma de sementes, né? Relacionamentos que Deus nos dá muitas vezes vêm como uma semente. É nossa responsabilidade cuidar bem deles para que cresçam, né? A igreja começa como uma semente e é nossa responsabilidade continuar cuidando bem para que cresça e se desenvolva no potencial de Deus. Os dons que o Senhor te deu, as habilidades que o Senhor permitiu que você tivesse, começaram como uma semente. É nossa responsabilidade continuar cuidando para que cresça e se desenvolva cada vez mais. Agora, ao mesmo tempo, eu e você, ao longo da nossa vida, vamos ser bombardeados por um tipo de pensamento que nos ensina que toda a responsabilidade daquilo que nós vamos viver depende somente de Deus e não tem nada a ver com a gente. E é sobre isso justamente que eu quero falar com você nessa noite, te levar a entender que sim, Deus ainda está no comando de tudo, sim, Deus pode assumir o controle da tua vida, mas ainda assim existe essa pequena parte que ainda é nossa responsabilidade. Há uns tempos atrás eu estava conversando com algumas pessoas, inclusive na minha célula essa semana, nós falamos sobre isso. Algumas pessoas chegaram para mim dizendo o seguinte: eu acredito no que a Bíblia fala, que os planos de Deus não podem ser frustrados. E é por isso que, dependendo de mim ou não dependendo, vai dar certo, vai acontecer. E realmente a Bíblia fala isso para nós: os planos de Deus jamais vão ser frustrados. Chacoalha essa pessoa aí do seu lado para mim, por favor. Fala para ela assim: não dorme não. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Mas o que muita gente não percebeu, lendo o texto inteiro, é que os planos de Deus não podem ser frustrados, mas eles vão acontecer com a gente ou sem nós. Independente disso ou não, Deus se move, continua se movendo, mas se eu e você não assumirmos parte da nossa responsabilidade para que as sementes que o Senhor tem lançado sobre nós cresçam, se multipliquem, prosperem e mudem talvez a paisagem do mundo, né? Talvez você conheça terrenos por aí que eram vazios e pessoas lançaram sementes e sementes cresceram e a paisagem do terreno mudou por conta disso. Se eu e você queremos ver isso acontecer na nossa vida, principalmente se você está cansado de olhar para a tua vida e continuar enxergando as mesmas coisas, as coisas não mudam, o terreno à tua frente parece a mesma coisa. Nós temos que entender o seguinte: existem planos de Deus para a tua vida, para mudar esse ambiente, mudar a paisagem, mudar a atmosfera do lugar, não é? Quanto mais árvores nós temos, melhor é até o oxigênio de um determinado lugar, não é? Agora, ainda assim, existe uma responsabilidade nossa de assumir a comissão de Deus para nós, para que isso comece a crescer e a romper sobre nós. Os planos de Deus vão acontecer, mas a pergunta que eu quero que você se faça nessa noite é se você quer que eles aconteçam com você ou sem você. Eu quero que você pense nisso em todas as áreas da sua vida. Você quer que o que Deus tenha para a sua família aconteça com você ou sem você? Você quer que o que Deus tem para o lugar onde você trabalha aconteça com você ou sem você? Você quer, como igreja, nós queremos que aquilo que Deus tem para a nossa cidade aconteça com a gente ou sem nós, né? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, baseado na parábola de Mateus 13. Até se você puder, deixe sua Bíblia aberta. Eu estou vendo que eu vou cair nesse tapete daqui a pouco, né? E vocês também, pelo visto, né? Mas deixe sua Bíblia aberta em Mateus 13. Eu quero ler rapidinho com você o versículo 18 em diante, onde Jesus explica a parábola, onde ele fala o seguinte: escutem então o significado da parábola do semeador. Todos que ouvem a palavra do reino não a compreendem, vem o maligno, rouba aquilo que foi semeado no coração. Este é aquele que foi semeado à beira do caminho, que foi semeado em solo rochoso e que falta terra, é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por conta da palavra, logo ele desanima ou se escandaliza. E aquele que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ele não produz fruto. Mas aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica e produz a 100 por 1, e a 100, a 60 e a 30 por 1. Né? Tem algumas coisas que eu quero que você guarde sobre essa parábola, tá certo? Alguns elementos aqui. Nós temos um semeador, nós temos sementes e nós temos solos, certo? São três coisas aqui que eu quero que você guarde nessa noite: um semeador, sementes e solo.
Segundo o que Jesus explica para nós, não só aqui, mas mais à frente também, nós chegamos à consciência que Deus é aquele que semeia sobre nós. E sementes muitas vezes podem ser coisas que estão vindo do reino do céu para nós. Mas se você ler um pouco mais à frente, Jesus conta sobre a parábola do joio e do trigo, não é? Ele explica para nós também que muitas vezes sementes do reino podem ser pessoas que estão sendo lançadas na nossa própria vida, ou nos ambientes onde nós estamos, pessoas que vêm no reino dos céus. Mas aí Jesus fala e apresenta para nós que o problema da parábola é o solo que está recebendo sementes. São 4 tipos de solo, uma semente somente, e um solo desses 4 que frutifica, não é? Segundo o que a Bíblia nos ensina, é que o solo é o teu coração. É como é que você está recebendo aquilo que está sendo lançado sobre a tua vida. É como você está abraçando e deixando crescer e fazendo queimar de paixão do teu coração para que cresça e se multiplique. Mas o solo é o teu coração, e Jesus na explicação fala sobre corações ruins que não recebem a palavra. Um pouco antes nós lemos sobre isso, né? O coração do povo está endurecido e por isso eles não entendem, ouvem, mas não conseguem escutar de verdade, veem, mas não conseguem enxergar de verdade. Corações precisam ser mudados para que o potencial daquilo que Deus tem liberado sobre nós seja destravado de forma completa. Muitas vezes nós não estamos experimentando tudo que Deus tem para nós, não porque o Senhor não quer fazer ou porque não é a hora, mas porque o nosso coração precisa ser transformado em alguns pontos. O nosso coração precisa ser mudado. Eu quero falar sobre o teu coração nessa noite. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que se você quer atingir tudo aquilo que Deus tem para você, experimentar o romper completo da promessa, a primeira responsabilidade que é tua e de mais ninguém é preparar o solo para o Senhor fazer algo na tua vida. Prepare o solo do teu coração para que o Senhor faça algo na tua vida. Você está anotando? Anote isso. Prepare o solo do teu coração para que o Senhor faça algo na tua vida. Existem promessas a teu respeito que existem antes mesmo de que você viesse a existir nessa vida. A palavra fala isso para nós, que antes que eu e você fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e nos chamava pelo nome, não é? O seu nome, talvez você não saiba disso, mas isso é um assunto para outro dia. Mas o seu nome carrega promessas específicas de Deus. Nós podemos falar melhor sobre isso um outro dia. Mas antes que você viesse a existir, o Senhor já sonhava com você, já planejava a tua vida, já tinha planos e promessas específicas para você. Agora, não é porque existem promessas a serem lançadas que elas serão lançadas se não existir um espaço para que elas sejam lançadas na tua vida. E é por isso que a primeira responsabilidade que nós temos é de preparar o terreno para que o Senhor faça alguma coisa. Imagine só, por exemplo, que você seja dono de um terreno baldio e você quer construir alguma coisa nesse lugar. A primeira coisa que você tem que fazer é limpar o terreno. Porque não adianta você ter materiais para construção, não adianta você ter dinheiro e o financeiro todo para que a construção seja completa, se o terreno ainda continua sujo. Eu vim de uma cidade muito pequena, do norte do Paraná, né? Eu e Jéssica, né? Vocês sabem disso, a gente fala porta. Né? Mas desde criança eles ensinam a gente a lidar com o campo, né? Para a agricultura. Essa parte toda, e se tem algo que a gente aprende desde o começo da agricultura, é que não importa quantas sementes você tem, se você não tem um terreno limpo para que elas sejam lançadas, as suas sementes vão morrer na tua mão e você não vai experimentar nada daquilo que você poderia experimentar. O pior, talvez uma das piores coisas para um agricultor é quando ele compra milhares de sementes e por conta talvez de clima, por conta de desastres naturais, ele não pode fazer nada com aquelas sementes. Pior ainda, talvez, é quando sementes são lançadas, elas crescem em desastres naturais, acabam matando toda a safra, né? Mas não adianta nada. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que talvez alguns entre nós aqui, nós já estamos cheios de sementes na nossa mão. Você entendeu a palavra de Deus para a sua vida. Quando eu era mais novo, um dos professores do seminário que eu tive, ele falou para mim o seguinte: Pedro, você precisa ser uma pessoa que é aberta para um movimento profético, para ouvir o que é que Deus está falando na tua vida. Mas vai chegar um momento que você tem que se cansar de ter tanta palavra profética e não está vendo isso crescer na tua vida. Vai chegar um momento que você vai se cansar de ter tanta semente pronta na sua mão, mas não está vendo isso semeado ou crescendo em terreno algum. E ele falava para mim o seguinte: quando você chegar nesse momento, você vai perceber que a culpa é tua e de mais ninguém, porque você não preparou o terreno. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós estamos muito abertos para ouvir promessas de Deus para a nossa vida. Quem que não gosta da promessa de Deus? Concorda comigo? Quem que não quer ouvir que Deus quer abençoar a gente? Né? Às vezes nós temos meio medo quando parece que Deus quer falar os nossos problemas, os nossos pecados de alguma vez. Né?
Só um minuto. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Eu conheci algumas pessoas que elas eram tão ativadas no profético que a gente tinha medo de pegar na mão delas. Porque a gente falava assim, a hora que a gente pegar na mão delas, elas vão falar tudo o que nós estamos fazendo de errado, né? E cumprimentava de longe aqui, se possível de uns 10 metros de distância, porque vai que dá problema no Wi-Fi do céu, né? E aí eles não interpretam. Né? Às vezes essa é a visão que nós temos sobre essas pessoas, mas a realidade é que todos nós amamos receber palavras de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala que o que Deus quer dos seus filhos é que eles possam ir bem, nunca mal. O que Deus quer para a tua vida sempre é o bem, nunca o mal. Satanás nos engana, fazendo a gente pensar que Deus quer que a gente vá mal nessa vida. Jesus quebra essa mentira, dizendo para nós o seguinte: não, o desejo de Deus é que você tenha uma vida plena e uma vida em abundância. É lógico que muitas vezes o caminho para uma vida plena e uma vida em abundância não é confortável para nós. Eu nunca gostei, quando era criança, de ir para a escola, por exemplo. Mas eu sabia o bem que isso ia me fazer. A Luísa está aqui e formou esses dias, né? Entregou o TCC. Fazer TCC nunca é bom, não é? A gente sabe disso. Quem formou na faculdade, entregou o TCC, sabe a batalha, né? Que é para entregar um TCC. Mas não quer dizer que não vai fazer bem para nós, de alguma forma, não é? Porque muitas vezes o caminho para uma vida plena e uma vida em abundância parece ser mais desafiador do que confortável para nós, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas se tem um negócio que a gente tem certeza pela Bíblia, é que Deus quer o teu bem. Ele quer que você vá bem. É por isso que promessas que chegam até nós sempre são para o nosso bem, nunca para o seu mal, por mais talvez desconfortáveis que ela pareça. Eu me lembro quando Deus falou comigo para vir para Petrópolis, né? Final de 2016, morando no Paraná, o Senhor falou: vá para Petrópolis, nós vamos fazer algo juntos lá. Foi extremamente desconfortável. Fred está aqui, né? O Fred esses dias estava me perguntando, falou: mas como assim você não queria vir, né? Por que você não queria vir, né? Qual que é o problema, né, Fred, de morar aqui, né? Problema algum. É isso aí, eu não conhecia você, Fred, senão, né? Mas as promessas de Deus podem ser desconfortáveis, mas sempre são para o bem. E todo mundo gosta de ouvir que Deus quer o nosso bem. Imagine só, se hoje alguém está aqui, nós estamos aqui na adoração, no louvor, o pessoal, todo mundo muito louco aqui, um caindo para um lado, o outro rolando no chão, virando estrela, uns negócios assim diferentes, e aí de repente alguém encosta, Jonas falou ali, falou: vamos profetizar uns sobre os outros. Alguém encosta, põe a mão no teu ombro e fala assim, falou: seguinte, estou sentindo que eu acho que amanhã Deus vai te dar $1 milhão. Quem que não quer ouvir um negócio desse? Não é verdade? A gente nem sabe direito o que nós vamos fazer com esse dinheiro todo, mas seria bom, né? A gente gosta dessas coisas, nós gostamos de receber palavras de Deus, promessas de Deus. Uma pergunta que a gente deveria estar se fazendo é: se sementes estão chegando, o que é que nós estamos fazendo com o solo? Às vezes eu vejo uma preocupação muito grande no nosso coração em focar só na semente. Nós temos que entender primeiro o seguinte: sim, existem sementes para você. Talvez você não saiba o que é, mas Deus é responsável por preparar sementes para a tua vida. E muitas vezes a semente que Deus tem para a tua vida não é a semente que Deus tem para a vida do outro. Mas você tem que entender que a semente para a tua vida é o melhor que você poderia experimentar nessa vida. E se você quiser experimentar o do outro, você vai ver que a tua era melhor, de verdade, não é? Mas Deus é responsável por preparar sementes. A pergunta é: como é que nós estamos preparando o solo para que elas sejam lançadas? Talvez hoje você tenha sementes na sua mão, você tem palavras anotadas na sua casa, no seu celular. Alguns de nós aprenderam a gravar o áudios, né, Vinícius? A gente sabe disso, né? Nós estamos lá gravando, eu tenho vários áudios gravados de promessas que eu recebi, de palavras proféticas. Mas eu quero desafiar você a começar a olhar talvez o seguinte: como é que está o terreno para que isso seja lançado? Não adianta nada nós termos milhares de sementes na mão se o terreno não está pronto. E às vezes Jesus até fala, né? Sementes que foram lançadas em terrenos ruins, somente foram usadas para decepção ou frustração, porque não cresceram. Alguns que cresceram morreram. Jesus até falou uma preocupação do terreno: pedras, espinhos e pouca terra. Como é que nós estamos lidando com essas coisas na nossa vida? Deus tem sementes para você, mas talvez teu coração hoje tem pouca terra para que alguma coisa cresça. Talvez existem pedras que não foram removidas, talvez existem espinhos aí dentro que precisam ser removidos para que aquilo que Deus tem para a tua vida seja destravado. Agora, a questão é que muitas vezes, antes de preparar o solo, antes que eu e você venhamos mexer com o solo do nosso coração, nós somos ansiosos e desesperados, achando que nós precisamos de um monte de coisa. E a beleza de preparar o solo é que quando você começa a mexer com o solo do teu coração, você descobre o que é que você realmente precisa para a tua vida. Às vezes, antes de mexer com o teu coração, você acha que o que você precisa para você é uma coisa.
mexendo com o teu coração, você descobre que de Deus você precisa de outra coisa. Às vezes nós estamos orando desesperado a Deus, pedindo por algumas coisas, e Deus tem isso para nós, mas talvez não é o que você precisa agora. Talvez o que Deus precisa é mexer com outra coisa no teu coração. Às vezes, por exemplo, eu oro muito com pessoas que sofrem de algumas enfermidades, que elas acreditam que a primeira coisa que elas precisam é de uma cura. E aí quando nós começamos a mexer com o solo e com o coração daquelas pessoas, elas descobrem que na verdade, a primeira coisa que elas precisam é liberar perdão. Porque tem muitas curas que não acontecem porque nós não liberamos perdão para os outros. Jesus fala sobre isso, né? Tem horas que talvez nós estamos desesperados, orando por alguns romperes, achando que é aquilo que a gente precisa, quando na verdade, quando você começa a mexer com o solo, você descobre que na verdade o que você precisa talvez é ser mais dependente do Senhor para algumas coisas na sua vida. Ou talvez de uma perspectiva nova. Às vezes nós estamos orando por mais espaço. E aí quando você, alguma área da tua vida específica, talvez não fisicamente falando, mas às vezes você está orando por mais espaço para Deus poder liberar mais sobre a tua vida. E aí você começa a remover pedras do teu terreno. E você descobre que o espaço sempre existiu. Na verdade, você nunca precisou de mais espaço. Já estava lá. Só precisavam remover pedras, né? Ofensas, ira do teu coração. Alguma coisa que se prendeu aí e está impedindo com que aquilo que Deus tem para você cresça. Eu quero que você entenda isso, que toda vez que nós mexemos e começamos a preparar o solo para que aquilo que Deus tem para nós venha, nós começamos a perceber o que é que nós realmente precisamos. E você tem que entender que Jesus vai te desafiar para esse lugar em algum momento. Você já percebeu que, como muitas vezes, quando pessoas vêm até Jesus, Jesus faz uma pergunta para elas, dizendo para elas o seguinte: o que é que você quer que eu faça por você? Jesus sabe que elas precisam. Imagina só, você está vendo um paralítico na tua frente, vindo para falar com Jesus. Você acha que Jesus não sabe que ele quer andar? É lógico que ele sabe. Tem a história de um cego, que o cego chega para Jesus e falou: e aí, o que você quer? O cego está nessa posição, falou: pede-me e eu te darei o que você quiser, né? Talvez ele poderia ter pedido outras coisas, mas Jesus quer ter certeza que essas pessoas sabem do que elas realmente precisam. Porque muitas vezes nós vamos até Cristo com várias necessidades e saímos de lá sem as necessidades serem supridas, porque nós estamos pedindo a coisa errada, achando que o nosso problema é uma coisa. Imagina só se esse cego chega até Jesus e fala assim: Jesus, na verdade que eu quero uma esmola e se você puder me dar uma bengala. O que ia acontecer com esse cara? Ele não sabe o que ele precisa. E é por isso que Jesus instiga a gente muitas vezes dizendo isso: você sabe o que é que você precisa. O que é que você quer que eu faça por você? Às vezes a nossa mente foi limitada, né? A pensar em somente soluções que são momentâneas. Mas eu quero desafiar você nessa noite a começar a enxergar para um lugar de plenitude, né? Nós não devemos ir até o Senhor esperando esmolas, ou bengalas, ou cadeiras de rodas. O Senhor quer te levar para um lugar que você deveria estar, que você foi criado para estar. Quando os cegos chegam até Jesus, eles não vão sair com bengalas, porque Deus os criou para enxergar, não para continuarem cegos com bengalas. Jesus era carpinteiro, mas nunca fez muleta para ninguém. Já percebeu isso? Porque o que Deus tinha para eles falou: vocês vão voltar a andar. Foi para isso que Deus te criou. Quando nós começamos a mexer com o solo, nós também descobrimos não só o que nós precisamos, mas o porquê que nós existimos. Para que nós criamos? Esse espaço aqui, da minha vida, do meu coração, foi destinado para algo específico. E quando eu mexo com o solo, quando eu preparo o solo, é isso que eu vou ir buscar em Jesus. É aí que eu começo a entender essa semente que foi colocada na minha mão, foi entregue por causa disso. É um negócio engraçado que muitas vezes acontece: nem todas as palavras que nós recebemos são de Deus realmente para nós. E é por isso que o Novo Testamento fala que nós devemos aprender a julgar as palavras que estão vindo, né? Dizer para as pessoas se faz sentido ou não faz sentido. Mas já aconteceu com você, por exemplo, de receber uma palavra que na hora não fazia sentido nenhum, e aí algum tempo depois aquilo se encaixou perfeitamente na sua vida? Já aconteceu com você ou só comigo? Porque à medida que nós vamos preparando o solo, a gente percebe aonde a semente se encaixa na nossa vida. Deus nunca daria algo para você que não fizesse sentido nenhum. Às vezes nós recebemos certas coisas de Deus que a gente nem sabe por que a gente tem aquilo. Tem dons que você tem, que Deus te deu, que você nem sabe direito para quê. Você acha que é por um propósito, mas a semente está aí. Falou: esse é o dom. Mexendo com o solo, com o teu coração, removendo espinhos, removendo pedras, ofensas, preocupações, talvez fascinações por aquilo que o mundo pode dar, mas que é muito menor do que o que Deus pode dar. Removendo essas coisas, você começa a perceber: falar, então é aqui que essa semente se encaixa. Então é aqui que isso aqui deve ser lançado.
Então é aqui que isso deve ser semeado sobre a minha vida, não é? É necessário, se eu e você queremos experimentar a totalidade que Deus tem para nós, comece a mexer com o solo do teu coração. Às vezes nós estamos esperando só confirmação e deixando o nosso coração de lado. A confirmação vai chegar, mas quando a confirmação chegar, será que o seu coração está pronto para fazer crescer aquilo que Deus tem para você? Não adianta nada, eu vi muitas pessoas com promessas incríveis, mas que porque tinham um coração orgulhoso, acabaram matando aquilo que Deus tinha para a vida deles. A Bíblia fala para nós o seguinte: Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Sementes vão chegar até a sua mão, mas se sementes chegarem e o seu coração não estiver pronto, talvez eu e você vamos ser a causa daquilo que Deus está lançando sobre nós morrer na nossa vida. Jesus não fala para nós que sementes não morreriam. Na verdade, ele contou histórias aqui de sementes que foram lançadas, cresceram e morreram. Sabe aquela história de que quem tem promessa não morre? Isso aí é uma mentira, às vezes morre. Às vezes está muito mal, mas às vezes morre. Mas, sinceramente, a gente tem que olhar para um outro lado que Jesus está nos ensinando. Tem sementes que estão morrendo também, por conta que nós não lidamos com o nosso coração. Tem promessas que estão passando, que estão morrendo, porque nós não estamos lidando com o nosso coração. Eu não quero que você saia daqui nessa noite preocupado o seguinte: meu Deus, será que passou ou será que não passou? Eu quero que você saia daqui nessa noite olhando e dizendo para si mesmo o seguinte: se tem algo que eu vou fazer bem, é cuidar do meu coração daqui em diante, para que quando Deus lançar, cresça. Não é nossa responsabilidade saber a hora que Deus vai lançar, ou a hora que Deus vai nos convidar e falar: lança isso aí que você tem na mão do terreno, na terra. A nossa responsabilidade é continua cuidando do teu terreno. À medida que você perceber que a ofensa entrou no teu coração e você está magoado por isso, libera perdão o mais rápido possível. Se ainda te incomoda, é o que Jesus falou, né? 70 vezes 7. Mas tira as pedras do seu terreno. Tem horas que Jesus lança sementes, Satanás lança espinhos e pedras, né, sobre nós, para impedir que aquilo que Deus tem para você cresça. Prepare o terreno do seu coração para algo maior. Preparar o terreno também tem a ver com o quanto que você está sonhando com aquilo que Deus pode fazer. A Bíblia fala: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós pedimos também. Se não existe expectativa no nosso coração por ver mais de Deus, talvez certas coisas nunca vão crescer em nós, né? Enfim, segunda coisa, você que está anotando, já vamos acabar? Não sei quando, mas nós vamos. Põe a mão no ombro dessa pessoa do seu lado, sacode ela para mim, por favor. Fala assim: não dorme não, fica tranquilo. Primeira coisa, prepare o solo do teu coração. Segunda coisa, cuide sim das sementes que Deus tem te dado. Eu sei que às vezes a gente inverte valores, mas ainda assim nós temos que cuidar das sementes que Deus tem colocado na sua mão. A partir do momento em que sai do céu e chega até você, a responsabilidade de cuidar é sua. Jesus fala para nós o seguinte: nós somos bons mordomos daquilo que Deus tem para nós, não é? O Senhor nos confiou coisas para serem cuidadas e guardadas, né? Dispenseiros fiéis, é o que a Bíblia nos chama, não é? Existe uma responsabilidade nossa em continuar cuidando para que aquilo que foi lançado na terra cresça. Agora, por que nós devemos cuidar de sementes, mesmo depois de elas serem lançadas? Porque as sementes nunca são o produto final daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Às vezes nós estamos orando por algumas coisas e nós recebemos sementes. E nós começamos a celebrar sementes como se elas fossem o fim daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É lógico, você tem que ficar muito feliz quando aquilo que Deus tem para você começar a romper na tua vida. Mas elas não são o produto final daquilo que Deus quer fazer. Ainda existe um processo para ir mais longe, para que aquilo aumente, para que aquilo cresça. A alegria que você está sentindo hoje por estar aqui é muito bom, mas não é o produto final. Deus tem algo a mais. Sementes revelam para nós uma pequena porção daquilo que Deus quer fazer através de nós. Talvez projetos, promessas e romperes que você está vendo. Eu converso com algumas pessoas que elas têm projetos de Deus no coração delas. Elas dão os primeiros passos e começam a ver romper. E eu falo para elas: celebre todos os romperes, mas não celebre a semente como se ela fosse o produto final. Crie expectativa no teu coração que ainda tem muito mais de Deus para acontecer. Às vezes eu converso com alguns amigos que eles estão orando pela salvação dos seus familiares. E aí eles não estão vendo nada. E aí de repente uma pessoa da casa deles aceita Jesus.
eles começam a celebrar, mas alguns se perdem por esquecer que ainda tem pessoas que precisam de Jesus lá dentro. Celebre a semente, mas não celebre ela como se ela fosse um produto final. Continue cuidando daquilo, para que aquilo cresça na tua vida. Você está vendo romper de Deus no seu trabalho? Celebre isso, mas não cuide, não olhe para isso como se fosse tudo que Deus tinha para fazer através da tua vida. No lugar onde você trabalha, onde você estuda, como igreja, nós estamos vendo tanta coisa acontecendo como igreja, tanto aqui quanto no polo de Itaipava, e eu entendo o seguinte: Deus está nos permitindo ver sementes crescendo. Nós estamos celebrando tudo isso, mas nós sabemos que o que nós estamos vendo hoje não é o produto final. Deus ainda tem muito mais para fazer através de mim e através de você. Eu acredito nisso, né? Cuide das sementes, mas a pergunta talvez que para isso você tem que fazer é: quais são as sementes que Deus está te dando hoje? O que Deus está te mostrando hoje? Qual é a visão de Deus para a tua vida hoje? Domingo passado nós falamos sobre isso, né? Uma janela aberta no céu e em cima dessa janela escrita visão. E a visão, ela define para nós o nosso propósito nessa terra. Para que o Senhor tem nos chamado? Para que nós existimos? O que é que nós devemos fazer com as habilidades que nós temos e com aquilo que nós somos, né? Isso tem a ver com o propósito de Deus. Sementes revelam para nós uma pequena parte daquilo que Deus tem dado para nós. Quais são as sementes que você tem hoje? E eu quero que você se pergunte também o seguinte: qual foi a última vez que você orou pelas palavras que você recebeu? Pelas sementes que Deus colocou na tua mão? Por aquilo que você tem anotado ou guardado na tua casa? Qual foi a última vez que você ouviu aquilo e gastou um tempo de oração por isso? Para tentar enxergar algo a mais de Deus para a tua vida. Para tentar ver o que é que Deus quer fazer romper dentro desse meio. Ao mesmo tempo que existe um terreno pronto para ser semeado, existem sementes que são para tempos e lugares específicos. Não para qualquer lugar, nem para qualquer momento. Não é? Tem coisas que nós plantamos que elas necessitam de uma época do ano certo para que elas cresçam. Não é? Tem alguns produtos por aí, algumas plantas que elas só crescem num ambiente propício. Tem sementes que Deus te deu que tem a ver com um tempo propício e com um lugar específico do teu coração. Às vezes nós lançamos sementes no lugar errado do nosso coração e quando nós percebemos, as promessas tomaram o lugar de Deus na nossa vida, porque nós lançamos ela no lugar errado. E aí nós temos um problema. E é por isso que nós precisamos de uma visão para saber: Deus, por que eu tenho isso aqui? E o que é que eu devo fazer com isso aqui? E como eu tenho que me mover com isso aqui? Quando se trata de visão de uma semente, são essas três perguntas que nós temos que receber. Por quê? O que, por quê e como? São as três perguntas que definem a visão de Deus para nós, né? O que, Deus, que o Senhor quer de mim? Ou o que o Senhor está me dando? Segundo, por que eu recebi isso aqui? Não é por acaso. Deus nunca nos dá algo por acaso, né? Por quê que esse chamado veio para mim? Por que essa sensação queimando no meu coração está comigo? Por que eu que estou sendo incomodado para orar por essas coisas? E terceiro é como? Deus, tá bom, entendi o que, por quê, mas e aí, como que nós vamos fazer isso aqui? Qual é? Qual que é o momento? Como é que eu posso me mover por isso? São três perguntas que definem, nos ajudam a cuidar melhor de semente. Se você não tem isso, Abacuque, capítulo 2, versículo 1, Abacuque fala para nós o seguinte: eu vou me colocar no lugar de vigia e sentinela até que a visão do Senhor me encontre. Talvez hoje você já tem sementes e às vezes a sua semente se parece com um dom, se parece com um recurso, se parece com algo crescendo, mas você ainda não tem a visão do que é que você vai fazer com aquilo. E é por isso que a Bíblia nos instrui o seguinte: vá para um lugar de vigia até que o Senhor te diga o que fazer com isso. Até que o Senhor te mostre a hora certa de lançar isso, ou o lugar certo do teu coração para que ela cresça. Eu acredito que quanto mais eu e você fazemos isso, mais a nossa paixão pelo aquilo que o Senhor quer fazer através de nós aumenta também no lugar onde nós estamos semeando. Muitas vezes nós começamos a fazer certas coisas para Deus completamente apaixonados, mas a paixão diminui porque no meio do processo nós perdemos a visão daquilo que Deus queria fazer com a gente, não é? E aí nós precisamos voltar para esse lugar que Abacuque fala: eu vou me trancar numa sentinela, numa sala de vigia, orando ao Senhor. É sobre isso que ele está falando, né? Uma vida de oração onde nós estamos a esperar Deus, o que, por que e como. Deus, o que é que o Senhor está me dando? Deus, por que o Senhor está me dando isso? E Deus, como é que nós vamos fazer romper? Talvez tem horas que a gente muda a pergunta, falou: Deus, o Senhor me deu família, o Senhor me deu essas pessoas para andarem junto comigo, mas como eu tenho que mandar isso aqui? Como que isso aqui os seus propósitos para minha casa vão romper de alguma forma, não é? Eu acredito que constantemente nós estamos voltando para esse lugar
Porque é engraçado, mas o Senhor nos permite entrar em lugares onde nós sentimos a sensação de falta por algumas razões. Uma delas é para que você aprenda a ser dependente de Deus, onde nós estamos sentindo a falta de tanta coisa na nossa vida. Já aconteceu isso com você? Às vezes parece que toda a segurança e controle que você tinha da sua vida sumiu de um momento para o outro. Tem horas que Deus nos permite entrar nesse lugar para nos ensinar a depender dele completamente, porque o nível do que ele quer fazer na tua vida vai aumentar daqui para frente. E se sua fé não aumentar junto, isso nunca vai acontecer. Tem horas que Deus nos permite entrar nesse lugar para tratar o nosso coração, porque nós estamos orgulhosos de alguma forma, né? Deus precisa nos quebrar, nos amassar, para que a gente volte ao propósito que nós existimos. Mas independente disso ou não, você tem que entender assim: todas as suas promessas vão necessitar de mais visão de Deus ao longo da tua vida. Hoje talvez você tenha uma certa clareza do que é que você vai fazer com aquilo que Deus está fazendo. Mas você tem que entender o seguinte: a clareza que você tem hoje talvez é para uma semente. E a hora que isso virar uma árvore, o que é que você vai fazer? Talvez a clareza que você tem hoje é para um broto que está crescendo. Mas e a hora que isso aumentar de tamanho? Como é que você vai fazer? Tem algo que o ser humano esquece, é que recursos continuam crescendo, a influência que nós temos continua aumentando, né? Influência na Bíblia não tem a ver somente com o quanto você é relevante para as pessoas ao seu redor, mas influência na Bíblia também tem a ver com a quantidade de recursos que você tem acesso. E sinceramente falando, influência é algo que vai crescer naturalmente na tua vida, independente de quem você é ou não. Eu vejo, por exemplo, na minha casa, a influência que eu tenho com a minha família hoje é muito maior do que a que eu tinha 15 anos atrás. 15 anos atrás, meu pai e minha mãe nem me perguntavam as coisas para saber. Falei: o que você acha sobre isso aqui? Eu só me levava para o lugar onde eu estou usufruindo. 15 anos depois, a influência naturalmente aumentou. E tem horas que eles estão vivendo certas coisas, eles me perguntam: falei, o que é que você acha sobre isso aqui? Vai acontecer a mesma coisa com você. Naturalmente, a tua influência vai aumentar. Agora, algo que eu tive falando com os líderes de célula essa semana e com mais algumas pessoas: a tua influência, ou seja, os seus dons, os seus recursos e as sementes nunca podem ser maior do que a visão de Deus para a tua vida, porque senão isso vai te levar para um lugar de queda, onde nós vamos começar a usar aquilo que nós temos para fazer coisas que Deus nunca chamou a gente para fazer. Você se lembra, por exemplo, de Davi, quando adulterou com uma mulher chamada Batseba? Na sua Bíblia, em 2 Samuel, está escrito o seguinte: na época da primavera, passado um ano, na época em que os reis saíram para a guerra, para lutar, Davi manda Joabe e o exército de Israel lutar na guerra com ele, né? E Davi fica no palácio. Quando Davi fica no palácio, a Bíblia fala que um dia, andando pelos palácios, Davi vê uma mulher tomando banho do lado de fora, chamada Batseba, manda trazer a mulher e cair em adultério com ela, né? E o resultado da história é que ele tem que mandar matar o marido daquela mulher. E aí o filho que nasceu dessa relação acabou morrendo. Só deu coisa errada por conta dessa decisão de Davi. O que muitas vezes nós vamos ouvir por aí são pessoas falando para nós o seguinte: Davi caiu porque ele estava no lugar errado na hora errada. Quando ele deveria estar na guerra, ele estava no palácio, por conta disso ele caiu. E por um lado, isso também acontece, mas eu quero que você entenda, pela Bíblia, a palavra fala para nós o seguinte: Deus nunca permitiria que você fosse tentado acima de um nível que você consegue resistir. O que acontece muitas vezes quando nós estamos no lugar errado, na hora errada, é que nós vamos ter que lidar com uma tentação a mais do que a gente deveria estar lidando. Mas não quer dizer que você não poderia resistir com aquilo. Deus te capacitou para resistir. O que vai acontecer é que você vai se cansar mais. Falo isso com o Ramon direto, né? Ramon, dono de padaria. Inclusive, compre na padaria do Ramon, tá certo? Mas Ramon, dono de padaria, eu falo isso com ele. Ele falou: Ramon, você tem um horário para fechar a sua padaria. O que é que vai acontecer se todo dia você tiver que fechar 3 horas da manhã a padaria? Você consegue manter por uma semana, depois você está morrendo. Porque você está lidando com o a mais. Não quer dizer que você não pode suportar. Quer dizer que você cansa mais rápido e vai morrer mais rápido. Porque você está fazendo mais do que você deveria estar fazendo. Tentações desnecessárias não são impossíveis de serem resistidas, mas vão significar que talvez você vai morrer mais rápido, porque você está lidando com o a mais, e é onde a gente se cansa. Você lembra de Elias pedindo a morte para Deus? Oh Deus, eu já não aguento mais, me leva. Talvez ele está lidando com o a mais, com algo que ele não precisava lidar. Davi, ele cresceu em influência ao longo da vida dele. Ele tem mais recursos, tem mais pessoas do lado dele, tem mais poder. A influência dele aumentou, as sementes que Deus tem dado na mão dele cresceram, aumentaram. Agora o problema é que a visão permaneceu a mesma, permaneceu pequena. Davi talvez tinha a visão para sementes, mas olha só o que aconteceu quando a semente virou uma árvore. A visão dele ainda era pequena, por isso ele caiu.
Nós somos bem-sucedidos quando pessoas que nós estamos treinando conseguem fazer o que a gente faz. Melhor ainda, né? Davi foi bem-sucedido porque Joabe e o exército de Israel conseguem ganhar batalha sem ele. Isso é bom. Só que a influência aumentou e a visão permaneceu pequena. E é por isso que Davi cai ali naquele dia, né? Constantemente nós precisamos voltar para esse lugar de oração, com as palavras que Deus está nos dando, para saber o seguinte: falou, Deus, aumenta a minha visão, porque a semente está crescendo. E o Senhor me falou o que eu deveria fazer. Enquanto isso ainda era uma semente, mas eu não sei o que fazer agora que está criando raiz. Eu ainda não sei o que fazer agora que é uma árvore. Deus, o Senhor falou para mim que eu deveria estar orando pela salvação da minha família. O Senhor fez queimar no meu coração. Isso é uma semente. Mas agora que eles estão aceitando Jesus, eu já não sei mais o que eu faço. Você precisa que a tua visão aumente. Deus, o Senhor me fez queimar no coração que as portas do lugar onde eu trabalho se abrissem para o seu evangelho. E agora que eu estou falando e as pessoas estão acreditando, eu já não sei mais o que eu faço. A sua visão precisa aumentar. Deus, o Senhor me deu portas abertas na faculdade, fez queimar no meu coração, a semente estava ali. Mas agora que as portas se abriram, eu não sei mais como conduzir isso aqui. A tua visão precisa continuar aumentando, para que você continuamente saiba como cuidar das sementes que Deus está dando. Deus vai fazer, mas ainda é nossa responsabilidade cuidar daquilo que Deus está colocando na sua mão. E como é que você tem cuidado disso? Veja bem a história de Davi, não é? Quando a nossa influência, os nossos recursos, aquilo que nós somos é maior do que a nossa visão, nós vamos ser tentados a usar a nossa influência para desagradar o coração de Deus. Quem que vai resistir ao chamado rei? Quem que vai falar não para o rei, por exemplo? Davi vê Batseba e fala para os servos dele o seguinte: mandem trazer Batseba, quero estar com ela. As pessoas sabem que aquilo é errado? Sabem que aquilo é errado, mas quem tem uma influência maior do que a do rei naquele momento? Porque por causa de uma visão pequena em relação às sementes, quem deu o reino para Davi? Não foi Deus? Quem deu o palácio, o exército e todos aqueles que estavam junto com eles a Davi? Não foi Deus? Quem deu tudo que nós temos? Não é o Senhor? Quem deu tudo aquilo que hoje você está administrando? Não foi Deus? Davi recebeu tudo que recebeu de Deus, era do Senhor. Mas quando a influência é maior do que a visão, nós usamos a influência para desagradar o coração de Deus. Ninguém vai resistir ao chamado do rei. Ele tem influência no reinado. Batseba talvez saiba que é errado, mas o que ela vai fazer na situação ali? As únicas pessoas naquela época que batem de frente com a influência do rei são profetas, né? São os únicos que têm coragem de dar a cara a tapa lá e falar para o rei o seguinte: você está errado. Você desagradou o coração de Deus, você não deveria ter feito isso, né? Natan é o homem que vai confrontar Davi depois disso. Mas até aquele momento, quem que vai se posicionar contra o rei? Você tem que entender o seguinte: vai chegar momentos da tua vida que não vão ter pessoas para se posicionar contra você, porque a tua influência aumentou. Às vezes nós estamos com uma consciência seguinte, falando: não, a hora que eu fizer alguma coisa de errado, alguém vai me puxar o pé. Nem sempre. Tem horas que a sua influência cresceu tanto que é você quem tem que ter consciência daquilo que está acontecendo na tua vida. Deus pode usar pessoas para sinalizar algumas coisas na tua vida? Com certeza. Mas tem coisas que você deveria saber que são erradas. Tem coisas que falou: você é a pessoa influente da salvação, você deveria saber que Deus não se agrada desse coração. Não? E Davi usa a influência dele para desagradar o coração de Deus. Não? A questão toda como é que nós estamos cuidando das sementes que Deus está dando para nós. Vai crescer. Aquilo que Deus está dando para você vai crescer. Mas quando crescer, o que é que você vai fazer com isso? Quando recursos aumentarem, o que é que você vai fazer com eles? Quando mais pessoas vierem, o que é que nós vamos fazer com isso? Quando as sementes começarem a brotar e virarem árvores, o que é que nós vamos continuar fazendo? Às vezes você viu crescendo até um ponto, mas parece que estagnou, não? E não porque Deus não quer que cresça mais, mas porque talvez está faltando visão para você. Você não sabe o que Deus quer a partir daquilo. É por isso que Abacuque fala: permaneça nesse lugar até que você escute aquilo que Deus tem para você. Mais uma vez, qual foi a última vez que você orou por aquilo que Deus falou que faria na tua vida? Coisas que você tem anotado há anos. Qual foi a última vez que você tirou da tua gaveta? Bateu a poeira ali e falou: Deus, o Senhor fez crescer até um ponto, mas parou. Eu preciso de uma visão maior. Você não tem que orar para a tua influência diminuir. Você tem que orar para a tua visão aumentar. Essa é a realidade. Eu falo para o pessoal, eu estava falando com o Thales essa semana, eu falo: Thales, da visão de igreja que nós temos hoje, se alguém semear $1 milhão na gente, eu nem sei o que eu faço com isso. Porque Deus deu uma visão para nós para salvar almas que hoje para nós é muita coisa.
Mas eu espero muito que daqui 10 anos a nossa visão tenha aumentado tanto que $1 milhão vai ser muito pouco para continuar fazendo aquilo que Deus espera que a gente faça. Porque vai ter muita gente sendo salva. E nós crescendo em visão, a semente cresceu, árvores apareceram. E árvores necessitam de algo a mais. Mas por enquanto, nós precisamos de uma visão para continuar caminhando. Sacode aí quem está do seu lado mais uma vez para mim, por favor. Dorme não. Né? Se você quer ir rápido para algum lugar, busque somente aquilo que é superficial. Né? Agora, se você quer ir mais longe, abrace um processo de preparar o solo e cuidar das sementes que Deus tem dado na sua vida. Se você quer ver só um romper que é como uma conferência, quantos de nós, por exemplo, já não participamos de grandes conferências, mas que morreram ainda? Não é? Se você quer ir rápido para um lugar para ver um romper momentâneo, faz só o superficial. Agora, se você quer ver Deus rompendo na tua vida até o final dela, abraça o processo de cuidar do solo e de cuidar das sementes que Deus está dando para você. Tem coisas que vão exigir de você até o último momento que você estiver vivo. Você está pronto para isso? Às vezes nós oramos algumas coisas a Deus sem muita consciência, né? Você tem certeza que você quer cuidar de tudo que Deus tem para você até o final da tua vida? É igual cuidar de filho, muitas vezes, né? O Léo está aqui, né? O Léo sabe. Não é só o momento do parto, ai que bonito, postando foto por aí vai. O Léo agora tem que cuidar do Theo até o final da vida. É pai. Pode chegar um momento que o Theo vai cuidar do Léo? Pode ser. Mas a responsabilidade de ser pai é do Léo, até o final da vida. Nós temos que entender isso. Aquilo que Deus está dando para você vai ser gerado em você como uma criança. Né? Se você quiser, você tem que assumir essa responsabilidade. Eu vou continuar cuidando do solo e preparando a semente para que cresça até o último momento que eu estiver vivo nessa terra. Né? Eu acredito nisso para mim e para você. Ninguém pode cuidar da semente melhor do que você, não é? E a última coisa que eu quero orar por você é que, se você quiser a totalidade daquilo que Deus tem, das sementes que Deus tem para você crescendo e se tornando grandes árvores, você precisa da água do Espírito Santo, regando isso continuamente. Porque sem o Espírito Santo nada cresce, não? Se nós queremos que aquilo que Deus tem nos dado influencie o mundo ao nosso redor, a ponto de que o reino de Deus cresça, pessoas sejam tocadas pelo amor do Pai, nós precisamos do Espírito Santo continuamente, para que cresça através de nós. O único que tem poder para fazer crescer aquilo que Deus tem para nós é o Espírito Santo. Agora, muitas vezes, quando nós estamos no processo de cuidar de semente e preparar o solo, a gente gasta mais tempo reclamando daquilo que nós não estamos vendo do que indo buscar o Espírito Santo para que cresça. E se a gente passasse menos tempo reclamando daquilo que ainda não aconteceu e gastasse mais tempo buscando o Espírito Santo? Tem horas que às vezes a gente tem que deixar de lado o que está dando errado, falar, tudo bem, nós já reconhecemos o que não está acontecendo, ou o que deu errado, e começar a focar mais no que é que pode dar certo, se Deus cair aqui. Eu converso com tanta gente, às vezes, que eles vêm falar comigo só sobre o que está dando errado na vida deles. E eu falo para eles o seguinte, tudo bem, você reconheceu um problema, mas e se, a partir de hoje, a gente negar ao problema um lugar de influência na tua vida? Como? Olhando para uma solução e para aquilo que Deus pode fazer. Enquanto nós estamos tão preocupados com o que está dando errado, tem horas que a gente esquece até da solução, do que fazer para ir atrás disso. Você já percebeu, na verdade, que tem coisas na sua vida que nunca se resolveriam se você não levantasse, batesse na cara e falasse, não, nós vamos resolver isso aqui? Tem louça lá em casa que nunca seria lavada. Se eu, a Jéssica, levantasse e falou, não, tem que lavar isso aqui. Não adianta nada a gente ficar olhando para a louça suja e falar, ai meu Deus, o que é que nós vamos fazer a partir disso aqui agora? Não adianta nada a gente ficar olhando os nossos problemas e não dar o passo para falar, não, peraí, vamos buscar a solução. E para nós, a solução chama Jesus, ou Espírito Santo. O que vai fazer crescer, o que vai fazer romper na tua vida, é o que vai te levar para lugares onde você vai experimentar mais e mais de Deus. Isso tem a ver com a fome do nosso coração, o quanto de Deus nós ainda queremos ver no lugar onde nós estamos inseridos, né? Quanto de Deus você ainda quer ver romper na tua família. Às vezes nós se conformamos com aquilo que foi bom, mas que não era a totalidade que Deus tinha, porque era mais confortável, né? E aí nós deixamos de buscar mais de Deus, porque nós falamos, tudo bem, nós não vimos ainda tudo que Deus tinha para nós,
mas nós já começamos a ver um negócio, está tudo bem. Falou, eu não vi ainda tudo que Deus queria fazer no meu trabalho, mas eu já estou vendo alguma coisa, está tudo bem. E aí nós paramos de buscar o Senhor por essas coisas. Falou, eu já vi poucas coisas acontecendo na minha família ou na minha vida pessoal mesmo, né? Às vezes a gente sabe que existe mais de Deus para nós, mas nós se acomodamos com aquilo que é superficial. Eu quero desafiar você a sair daqui nesses próximos dias e criar expectativa pela busca com mais de Deus, sabendo que existe mais de Deus para você, que o que você está experimentando hoje é bom. Põe a mão no nome dessa pessoa do seu lado para mim, declara sobre ela assim: o que você está experimentando hoje é bom, mas tem mais de Deus para você. Não se conforma, tem mais de Deus. Às vezes o superficial se tornou confortável. Isso é o nosso problema, porque quando aquilo que deveria ser passageiro se torna o nosso conforto, a gente fica com medo de perder o que é confortável. Concorda comigo? Quando certas coisas que são passageiras para mim e para você se tornam o nosso lugar de conforto, a gente não quer mais sair daquele lugar, não é? Você já viu criança, por exemplo, naqueles brinquedão que tem em shopping, essas coisas todas assim? Solta o Estevão dentro de um brinquedão desse aí e tenta tirar ele depois de 5 minutos para ver o que vai acontecer. Ele vai bater em todo mundo que tem ali, né? Vai gritar, vai falar, não quero. Mas a questão é o seguinte: a casa do Estevão não é o brinquedão, é para ser um lugar passageiro. Tem horas que nós estamos esperneando com Deus ali, porque Deus está querendo tirar a gente de lugares que eram para ser passageiros, mas que se tornaram confortáveis. E nós estamos batendo o pé ali, falando, Deus, eu não quero sair daqui. E o problema é que nos faltou visão, porque talvez nós deixamos de buscar mais de Deus. Para entender que falou, o brinquedão foi bom, mas tem algo melhor vindo da frente para cada um de nós. Nós temos que sair. Sinceramente, se eu puder te dar uma dica, você tem que entender que nós temos que perder o medo de perder certas coisas. Se você quer mais de Deus, perca o medo de perder. Porque muitas vezes o que é passageiro de Deus se tornou tão confortável que eu tenho medo de buscar mais de Deus por causa do medo que eu tenho de perder aquilo que é passageiro. Eu falo para a Jéssica o seguinte: tem orações que são perigosas que nós vamos fazer, né? Uma, por exemplo, Deus me leva para onde o Senhor quiser. Isso é extremamente perigoso, porque normalmente o Senhor nos chama para outros lugares quando aquilo que é passageiro virou confortável, né? Falou, Deus, faça o que o Senhor quiser comigo, me chame. Quem já orou, por exemplo, falou, Deus, eu quero orar mais, me acorda a hora que o Senhor quiser, né? E aí de repente começou a acordar 3 horas da manhã, ou 4, né? Falou, Deus, tinha outro horário, né? Tem 24 horas no dia, o Senhor escolheu 4 horas da manhã, né? A gente começa até a achar que tem uns negócios mais místicos nesses horários, assim. E às vezes não, foi só as orações que a gente fez mesmo. E o problema é que o passageiro ficou confortável. E nós temos medo de perder o que é passageiro. Essa é a realidade. Se você quer mais de Deus crescendo na tua vida, perde o medo de perder, cara. Porque o que Deus tem para você é melhor, é maior. Talvez certas coisas vão ser removidas, mas para que algo melhor possa entrar aí onde você está, né? No teu coração, na tua vida. Não deixe com que o que é passageiro ou o que é antigo te leve a não buscar por mais de Deus. Eu conversei com algumas pessoas que elas falavam isso para mim, elas tinham coragem de falar isso para mim. Falaram, não, eu não oro para Deus fazer isso aqui, porque senão eu vou ter que deixar certas coisas, né? Vai que Deus me pede para abandonar minha faculdade. Vai que Deus me pede para sair do meu emprego. Vai que Deus me pede para eu mudar de cidade, para eu mudar de casa. Solteiros, por exemplo, né? Às vezes eu aconselhava jovens solteiros, e aí eu perguntava, você está orando por isso? Eu não oro não, porque vai que Deus manda eu casar com alguém que eu não quero, né? Qual que é a visão que nós temos de Deus, né? Será que Deus pode dar algo tão ruim assim para nós, que é pior do que os planos que a gente fez? Não, lógico que não, só nos falta visão. A sua fome vai atrair o Espírito Santo. E fome no reino de Deus aumenta com uma busca maior. No mundo natural, você sente fome quando você não comeu nada. Essa é a verdade. No mundo espiritual, você sente mais fome quando você está comendo alguma coisa. Às vezes você não está vendo mais de Deus e não sente vontade por buscar mais de Deus porque você parou de se alimentar há muito tempo. Mas volta a ler sua Bíblia e orar para você ver o que vai acontecer. Volta a gastar tempo buscando para você ver o que vai acontecer. Sua fome vai aumentar de novo. Porque por alguma razão esse foi o padrão que Deus estabeleceu. Fome atrai mais fome. E uma fome maior atrai mais de Deus. Porque Deus só dá para nós aquilo que você também consegue comer. Aquilo que você aguenta comer. Tem uns irmãos entre nós aqui que eles têm potencial para muita coisa, né? Fisicamente falando. Fred está aqui, né, Fred? Não é o Fred não. Eu não acho que é o Fred.
Agora tem uns que você olha para ele e você fala, rapaz, isso aí não deve dar nada. Você vai com ele no rodízio para você ver, você passa até vergonha. O que está acontecendo? Os garçons já vêm aqui com a cara fechada, querendo fechar tudo, né? E a pessoa, não, continua, nós estamos aqui, estou pagando. Tem gente que você não dá nada para eles, mas eles têm muita fome. Deus sabe o tamanho da tua fome. Nós não podemos culpar pessoas ao nosso redor pela porção espiritual que está sendo entregue para nós. Tem a ver com a nossa fome. Às vezes nós estamos recebendo pouco porque nós temos uma fome pequena. Por que você precisa de mais? Agora, volta para um lugar onde você está se alimentando. Volta para um lugar onde você orava todo dia. Volta para um lugar onde você estava lendo todo dia. Volta para um lugar onde você estava ouvindo pessoas contando testemunhos daquilo que Deus estava fazendo na vida delas. Para você ver o quanto que a sua fome não vai crescer nesses próximos dias e o quanto você não vai experimentar mais de Deus. A tua fome atrai mais de Deus sobre a tua vida, né? E fome dentro do reino sempre vem para gerar mais fome. Pessoas que foram fiéis até o último momento da vida delas são pessoas que, espiritualmente falando, morreram cheias de fome de mais de Deus. Você acha que Billy Graham não morreu com fome de ver mais? Você acha que William Seymour da Rua Azusa não morreu com fome de ver mais? Você acha que pessoas que talvez nos levaram até Jesus, se elas não morreram com fome de ver mais? Esse é o padrão de todo mundo que está vendo mais de Deus. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, porque eu sei o seguinte: Deus quer lançar coisas sobre a sua vida, sementes, para que cresçam e para que você experimente mais. Mas eu entendo que a responsabilidade de preparar o solo é minha, é sua. A responsabilidade de cuidar de sementes é minha e é sua. E a responsabilidade de buscar pela água do Espírito Santo para fazer crescer aquilo que talvez hoje é pequeno também é minha e é sua. Plantas não crescem sem água, nós precisamos do Espírito Santo sobre nós. Por isso, feche seu olho, abaixe sua cabeça por um momento. Eu quero orar por você. Eu não sei, sinceramente, o que é que Deus quer fazer por você e através de você. Eu sei que Ele quer muita coisa, né? Mas eu não sei te dizer para onde que o vento do Espírito vai te levar. Eu não sei quais são os planos de Deus para a tua vida, para a tua família. Eu sei de algumas coisas que a Bíblia fala. A Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é? Jesus diz: crê e será salvo você e a tua casa. Deus quer salvação da tua família. Eu creio nisso. Isaías fala que Ele veio para levar sobre si as nossas enfermidades, todas elas, né? Não só algumas. Eu creio que Deus tem cura para você e para a tua casa. Eu creio que Deus tem talvez estações melhores emocionalmente falando. Eu não acredito que é vontade de Deus que você venhamos ficar sofrendo o resto da nossa vida na tristeza, na ansiedade, no pânico. De jeito nenhum. A Bíblia fala para nós que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Jesus começa pregando, as primeiras pregações de Jesus são isso, né? Se arrependa porque o reino de Deus está vindo. E depois de outros momentos ele fala: já está aqui. Se o reino já está aqui, você pode experimentar de paz e alegria hoje. Deus não quer que você fique preso na tristeza. A Bíblia fala isso para nós, que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria viria pela manhã sobre nós. Eu acredito que Deus quer fazer coisas incríveis na sua vida. Talvez cursos que você nunca pensou. Você iria para lá, empregos melhores, empregos piores, talvez. Mas que vão te dar mais de Deus do que empregos melhores poderiam dar. Não é? Mas eu quero orar pelo teu coração nessa noite. Às vezes você está aqui nessa noite, seu coração está preso na ofensa. Às vezes seu coração está preso na amargura. Às vezes seu coração está preso na falta de esperança. Às vezes você deixou de sonhar com o que Deus tinha para você, porque você começou a sonhar com seus planos. Jesus fala, os espinhos, né? As fascinações pelas riquezas desse mundo sufocaram a palavra e pessoas ficaram infrutíferas por conta disso. Talvez tenha áreas da sua vida que você gerava bons frutos ao Senhor até um certo momento. E certas preocupações ou certas fascinações estão te impedindo de continuar produzindo bons frutos. É nossa responsabilidade olhar para o nosso coração e arrancar isso de uma vez por todas. Jesus fala, um semeador, sementes, mas diferentes tipos de solo. Talvez o que você tem que orar nessa noite é o seguinte: Jesus, faça do meu coração um bom solo. Me mostre o que é que eu preciso liberar perdão nessa noite. Me mostre o que é que eu preciso tomar iniciativa para mudar nessa noite. Me mostre como ser mais paciente. Me mostre como ser mais amoroso. Gálatas 5 vai falar sobre frutos do Espírito que vêm diretamente ao nosso coração, né? Paz, alegria, amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Talvez é por isso que você precisa orar, falou, Deus, eu preciso que meu coração seja limpo em Ti, para que isso seja uma realidade maior em mim. Mais alegria, mais paz, mais mansidão, mais fidelidade. Talvez nessa noite você tenha que orar pedindo perdão ao Senhor, porque você se prendeu àquilo que era passageiro de Deus para a tua vida. Deus te levou para um lugar confortável, mas que era passageiro. E às vezes nós não entendemos isso. E nós estamos ali esperneando, igual uma criança querendo sair do brinquedo, não querendo sair do brinquedo, falando, não me tira daqui. E Deus falando para nós o seguinte, esse não é o lugar que eu tenho para você, tem algo a mais. O brinquedão só faz sentido para a criança, a gente que é adulto nem sente mais vontade de estar lá. Por quê? Porque foi uma fase passageira para nós. Hoje a nossa vontade é outras coisas. O adulto gosta de papelaria, essas coisas assim que a gente nem tem direito. Mas nós gostamos de outras coisas, é diferente. Ver coisas de casa, essas coisas. Deus tem uma fase nova para nós. A nossa visão precisa continuar aumentando. E talvez você sinta isso também. Deus, me dá mais visão do que o Senhor quer fazer através da minha vida. O que o Senhor tem para mim. Eu quero orar por você nessa noite. Se você puder, até põe a mão no teu coração. Eu quero orar pelo teu coração nessa noite. Pai, muito obrigado, porque aos seus filhos foi dado o direito de entender os mistérios do seu reino. E o seu reino é paz, justiça e alegria, mas o seu reino também é salvação, o seu reino também é cura, o seu reino também é transformação e liberdade. E eu creio, Deus, que o Senhor tem isso para todas as áreas da nossa vida, não só para algumas. O Senhor tem isso para a nossa família, para o lugar onde nós trabalhamos, o Senhor tem isso, o Espírito Santo, para o lugar onde nós estudamos, o Senhor tem isso para lugares que o Senhor ainda vai nos levar. Eu oro, Pai, continua aumentando a nossa visão, à medida que a nossa influência cresce, à medida que recursos aumentam, mais pessoas vêm para estar com a gente. Continua aumentando a nossa visão, porque nós não queremos se perder na influência, Pai. Nós queremos ser achados fiéis até o fim, Deus. Mesmo em lugares onde nós não deveríamos estar, nós não queremos ceder à tentação desnecessária. Nos dá uma visão maior de quem o Senhor é, Pai. Pessoas que mudaram o mundo, Jesus, e te enxergaram algo do Senhor, que talvez nós não estamos enxergando. Pessoas que não desistiram de promessas parecidas com aquelas que o Senhor tem para nós, enxergaram algo do Senhor, que talvez nós não estamos enxergando ele. Eu oro, Pai, nesses próximos dias, hoje à noite ainda, mas nesses próximos dias, aumenta a visão dos meus irmãos, dos meus amigos aqui, Pai. Eu oro por pessoas olhando de novo para áreas específicas da vida delas, enxergando possibilidades em Ti, Pai, onde elas não viam mais solução. Eu oro, Espírito Santo, por um romper de esperança caindo sobre o povo. Que a alegria seja renovada, que a paz que excede todo entendimento caia sobre nós com mais intensidade. Mas, Pai, eu também oro por paciência. Paciência para ver sementes se transformando em árvores. Paciência por ver aquilo que ainda é pequeno hoje, crescendo e atingindo o seu propósito. Que nós venhamos ter um coração, Pai, que não se importa com quanto tempo vai demorar, mas que tem alegria em saber que nós estamos cumprindo com o propósito do Senhor para a nossa vida, mesmo que ainda seja cuidar de sementes, Pai. Um dia nós cuidaremos de árvores, Deus, mas talvez nessa fase nós ainda estamos cuidando de sementes, nós queremos ser fiéis e sentir alegria nisso. Eu oro, Pai, por alegria no processo, aqueles que estão passando por processos difíceis nessa noite, Pai, aqueles que talvez estão envolvidos em processos difíceis, Deus, para que vejam promessas rompendo. Eu oro por alegria sobre eles, Pai. Eu oro por paz e tranquilidade, eu oro por um alívio sobrenatural. Jesus, o Senhor disse que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Tira das costas daqueles que estão se sentindo pesado demais, Pai. Jesus, nós viemos até o Senhor cansados e sobrecarregados, mas nós queremos sair daqui aliviados, assim como o Senhor disse, renovados, cheios de fé e de esperança, que o Senhor ainda vai fazer grandes coisas através de nós, Pai, e em nós, Pai. Pai, eu oro por aqueles que estão lutando para se libertar de pedras e espinhos no coração deles. Espírito Santo, eu oro para que nesses próximos dias o Senhor mostre a cada um de nós o que é que precisa ser arrancado ali. Mas eu oro, Pai, fortalece o seu povo no interior dele. Que o perdão não seja um sentimento, seja uma escolha do nosso coração. Que nada nos fascine mais do que a tua face e o teu propósito para nós. Nós sabemos que o Senhor tem coisas boas para nós, mas que a visão que nós temos de quem o Senhor é seja maior do que as fascinações das riquezas desse mundo. Eu oro abençoando cada um aqui nessa noite, Pai, te agradecendo, porque o Senhor tem nos dado sementes, mas nós queremos ser fiéis contigo,
cuidando do solo, Pai, cuidando das sementes. Espírito Santo, mais do que tudo, nós oramos pela Tua chuva sobre nós, fazendo crescer aquilo que precisa do Senhor. Não depende da nossa habilidade. Deus, o Senhor nunca nos deu promessas que dependeriam somente da gente. Nós temos nossa responsabilidade, mas não depende só de nós. Se o Senhor não colocar a mão, nada vai acontecer. Pai, ora especificamente para aqueles que têm se sentido frustrados com a família. O Senhor deu a promessa de salvação na família deles, mas não depende deles, Pai. Não depende somente do esforço que nós temos, depende da Tua água do Espírito caindo sobre nós. Eu oro, Espírito Santo, toca a terra, toca casas, toca corações, toca mentes com a Sua chuva de renovo, mas que faz crescer promessas. Nós não precisamos de mais recursos, nós não precisamos de mais influência, nós não precisamos de mais oportunidades, nós precisamos de mais de Ti, Pai. Se o Senhor vier com mais de quem o Senhor é, promessas se cumprirão, oportunidades vão aparecer, recursos surgirão normalmente, Pai. Mas nós oramos, nos deixe ver mais de Ti, Pai. Comece a orar pelas áreas da sua vida específica, onde você quer ver mais de Deus. Todo mundo que se aproximou de Jesus ouviu essa pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Talvez nessa noite Jesus veio até você e está te perguntando isso: o que é que você quer que eu faça? Aonde? Que área? Onde você quer ver mais de mim rompendo? É nos seus olhos? É nos seus ouvidos? É no seu coração? É nas suas pernas? Comece a declarar: Deus, eu quero ver mais do Senhor aqui, nessa área. Eu não estou vendo. Eu quero ver aqui na minha família, onde eu trabalho, no lugar onde eu estudo, Pai, no meu bairro, nas famílias que moram do lado da minha casa. Comece a pedir para Jesus. Nós temos que ter essa consciência. O que é que nós queremos ver Ele fazendo? Comece a declarar: Pai, nós queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti sobre as áreas que o Senhor tem nos dado a cuidar, Pai. Não nos permita ser como aqueles que não sonham mais com o Senhor. Nós queremos, Espírito Santo, assim como a Tua palavra nos diz, entender que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Mas, Pai, eu oro, faça queimar de novo no nosso coração aquilo que o Senhor tem nos dado a cuidar, Pai. Nos leve a sonhar de novo com aquilo que o Senhor tem nos deixado cuidar. Não é nosso, é Seu. É passageiro porque é Seu, não é nosso. Deus, que as Suas bênçãos sobre nós não nos tornem inflexíveis para a mudança. Que aquilo que o Senhor tem nos dado não nos deixe confortáveis naquilo que é passageiro. Obrigado pelo conforto, Pai, vem de Ti. Mas nós queremos ser um povo que aprendeu a entregar tudo ao Senhor para ter mais de Ti, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Que o Senhor continue falando através de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dá um abraço aí nessa pessoa do seu lado. Fala assim para ela: Deus tem sementes para você, vai crescer. Mas você tem que cuidar delas e do sol do seu coração. Amém. Aleluia. Amém. Cadê o Léo e a Tainá? Jéssica, Léo e a Tainá, foi? Ou melhor depois? Mais pro final? Ou podemos fazer agora? Pode estar tranquilo agora? Então vem pra cá. Hoje para nós é um dia de muita alegria e celebração, porque alguém pode tirar aqui para mim, por favor? Porque nós estamos recebendo o Theo aqui na igreja hoje, né? Cuidado porque ele acabou de acordar agora, tá bom? Nós estamos orando pelo Theo há muito tempo, por essa família maravilhosa, e hoje, depois de algum tempo, é o primeiro domingo que Léo, a Tainá e o Theo, você que não conhecia o Theo, está aqui. Você orou pelo Theo, tá certo? Mesmo que você não soubesse disso, nós como igreja oramos pelo Theo, oramos por essa família, oramos para que Deus continuasse tocando eles poderosamente. E hoje para nós é uma alegria muito grande poder recebê-los aqui mais uma vez, o Léo e a Tainá mais uma vez como família, mas o Theo pela primeira vez, né? O Léo e a Tainá vieram também nessa noite com a intenção de não só apresentar o Theo à igreja, mas a todos nós juntos. Eu entendo que a apresentação da criança na igreja não é só sobre a gente mostrar, né? Falar: olha só, quem está aqui com a gente. Mas é sobre a igreja, junto com os pais, se comprometerem diante de Deus, que independente de quanto tempo, ou independente do que venha a acontecer, nós assumimos a responsabilidade de, junto com o Léo e com a Tainá, ensinar o Theo nos caminhos do Senhor, orar pela vida dele, clamar ao Senhor para que ele possa ir mais longe e mais rápido do que todos nós. Nós cremos, o Senhor já tem dado palavras, nós cremos num chamado profético muito forte sobre a vida do Léo e do Theo,
desde a barriga da Tainá a gente já tem visto sinais nesse sentido. Mas a apresentação de uma criança na comunidade é para que eu e você venhamos se comprometer, dizendo ao Senhor o seguinte: Deus, não importa o que é que vai acontecer, não importa quanto tempo vai necessitar de nós, mas nós se comprometemos junto com esses pais a ser uma representação de Jesus para essa criança, para que ela possa ir mais rápido que nós, mais longe que eu e você fomos. O Theo não vai sofrer com coisas que nós sofremos. Esse é o trabalho da comunidade, né? O Theo não vai quebrar a cabeça com coisas que nós quebramos, né? Nós já temos visto essa graça, né? Falei com o Léo esses dias, né? O Theo já está usufruindo de coisas que os pais não tiveram, né? Isso é um Deus geracional, né? E se você quer se comprometer junto com a gente, junto com essa família linda, mas para que Deus continue levando o Theo a lugares mais altos, mais longe, fica de pé, nós vamos orar por ele. Só se você for se comprometer de verdade junto com a gente, tá bom? A Bíblia fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar, né? Por mais que essa é a responsabilidade dos pais, nós estamos aqui para dar suporte como igreja, né? Muitas vezes só para encorajar, né? Fala: isso aí, Deus está com vocês. Ainda mais que quando é de madrugada. Mas que alegria nós temos. Sua mão para frente, vamos orar por eles. Amém. Pai, muito obrigado por essa família linda. Obrigado, Pai, porque o Theo é o começo do cumprimento de uma promessa, Deus. É a continuidade, Pai, de algo que o Senhor tem feito na vida do Léo e da Tainá. Nós oramos, Deus, para que o Senhor continue liberando graça, dons, recursos e habilidades sobre o Léo e sobre a Tainá, para que o Theo possa ir mais longe, mais rápido, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pelo chamado profético que o Senhor tem dado a essa criança. Nós cremos que nós veremos o Senhor operar poderosamente nessa geração, através da vida do Theo também, Pai. Nós não sabemos para onde o Senhor vai nos levar, mas nós sabemos que o Senhor nos levará a nações, Pai, para o cumprimento de uma promessa gigante na vida deles. Eu oro, Espírito Santo, por uma visão cada vez maior sobre eles. Nós oramos por mais de Ti sobre a casa deles. Obrigado, Espírito Santo, que como igreja nós estamos aqui diante de Ti, dizendo que nós estamos juntos com essa família. E aquilo que está a nosso alcance, Pai, aquilo que nós podemos se comprometer, nós nos comprometeremos para que o Theo Te conheça e ele torne o Senhor conhecido por onde pisar e por onde passar. Nós declaramos para o Theo como profeta às nações. Ele já foi entregue ao Senhor, mas nessa noite nós nos apresentamos junto com a família, para que o Senhor opere poderosamente, infinitamente mais do que nós estamos pedindo, Pai, infinitamente mais do que nós pensamos, que aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, como igreja, como indivíduos, caia sobre o Theo, Pai. Nós oramos por uma porção dobrada sobre ele, Pai. Libere os dons que o Senhor tem nos dado sobre ele, Pai. Libere, Espírito Santo, uma porção completa sua sobre ele também. Em nome de Jesus, nós cremos em crianças salvas através da vida dele, Pai. Nós queremos, Deus, em enfermos sendo curados através da vida dele. Mesmo sem saber falar, Deus, Jesus, o Senhor disse: coloque a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Nós queremos que nós testemunharemos o Theo colocando a mão em pessoas, essas pessoas sendo sobrenaturalmente curadas, Pai. Nós abençoamos a vida dele e dessa família nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, aleluia. Você ficou de pé, nós se comprometemos de Deus, tá bom? Se você não quiser, depois quando o Senhor pedir, você vai ter que responder a Deus, né? É uma alegria, como a gente falou, ter o Theo e o Léo e a Tainá. Eu vou me confundir muito, né? Com o Theo e o Léo, vocês estão vendo, né? Mas é uma alegria muito grande para nós ter vocês de volta junto com a gente e ter o Theo. Na verdade, sempre tivemos juntos, né? Só que agora, de novo, fisicamente, é uma bênção para nós. E pessoal, por favor, também eu quero pedir para você, vamos ter cuidado e consciência, né? O Theo acabou de tomar as vacinas, então talvez vamos respeitar os pais e aquilo que eles decidem. Nós não precisamos ficar hoje todo mundo pegando o Theo no colo, né? Essas coisas assim. Eu sei que a gente quer apertar, amassar, mas nós temos tempo, tá bom? Esse você precisa entender, tá certo? Então, depois você pode estar abraçando eles, com certeza, se eles deixarem também, é outra história, né? Mas depois você pode, sei lá, liberar uma palavra profética sobre eles, dizendo o quanto é que você está feliz de ter eles aqui junto com a gente, tá bom? Obrigado, gente. Hoje para nós também é um dia especial, nós já vamos acabar, tá bom? Rapidinho. Hoje é um dia especial para nós, porque como nós falamos há algumas semanas, hoje é um dia onde nós vamos levantar uma oferta missionária também, né? O Senhor tem colocado alguns missionários que estão no campo integral para nós, e por mais que nós sejamos uma